Então vamos lá, começando aqui a primeira mesa do Checkcast aqui com meu parceiro, amigo, aliado, Salvino Oliveira. E a gente vai estar aqui, quem fala aqui é Ricardo Fernandes, ator, comunicador, cria da Cidade de Deus. E aqui na minha frente, quem é? Aliado é maneirinho, né? Salvino Oliveira, ex-secretário de Juventude do Rio de Janeiro, cria da Cidade de Deus, agora pré-candidato a vereador, mas na verdade o Checkcast não é sobre isso. O Checkcast, Ricardo, é sobre pessoas, histórias, trajetórias, acima de tudo pessoas que inspiram outras pessoas, que fazem com que os jovens, em especial de favela e periferia, tenham o direito de sonhar, enxerguem um lugar de transformação. E o nosso primeiríssimo convidado tem que ser um convidado da nossa costela, uma coisa mais controlada, não é? É Igor Souza, cria da Cidade de Deus, ex-entregador do iFood, trabalhador, representante de classe, está aqui para contar um pouco da história dele, contar um pouco de como é ser entregador nessa cidade que é maravilhosa, mas ainda, infelizmente, tem traços fortes de desigualdade, e para compartilhar um pouco das vivências, da favela, da rua e de tudo mais que ele quiser compartilhar com a gente. Muito obrigado pela oportunidade, Salvino e Ricardo. Venho agradecer demais a vocês essa oportunidade. Mas é como vocês falaram, eu fui entregador e hoje tenho um impacto muito grande dentro da cidade do Rio de Janeiro. Convivendo dentro das comunidades, aprendi muito. E na pista, mais ainda. Porque na comunidade a gente aprende o que é ser real. Ricardo, você tá nervoso? Pergunto pra você, Ricardo. Você tá a nervoso? Vida não é o morango, tô nervoso. Ele tá nervoso. Irmão, tem que ser você. Ele até começou a fazer pergunta aí, Ricardo, não sei o que lá. A gente tá aqui pra te ouvir. Vamos bate-papo, fica tranquilo. Entende que aqui é a mesa do garimpeiro. Show. Mesa do garimpeiro, é isso. Entendeu? Então desce um uísque aqui pro Preto. Desce aí, por favor. É isso. Fala com a gente assim, como é que é. Conta um pouco sobre a sua trajetória, como começa a sua vida na Cidade de Deus. Você é cria da Cidade de Deus? Sou cria da Cidade de Deus. Como é que foi passar a sua infância e a juventude nesse lugar? Então, eu venho de uma família um pouco sofrida e desde novo venho buscando uma trajetória na minha vida para dar um norte em si para minha família, porque minha família ela é um pouco complicada por ambas partes. Todo mundo é CLT e todo mundo ganha menos de um salário mínimo. Então, isso afetou muito a minha vida. De certa forma, teve meses, inclusive anos, que foi muito difícil, que minha mãe perdeu o emprego, meu pai perdeu o emprego. E isso gerou uma inquietude muito grande em mim. E dentro disso, veio alguma dificuldade, como passar fome, como não ter nada, nem o que vestir sequer. Então, sempre tinha um vizinho, um amigo, um ente querido muito próximo, que sempre ajudava. E nessa trajetória eu comecei a me esforçar bastante e largar um pouco a escola de lado. Porque parei de estudar. Quantos anos? Com 14 e 15 anos. Eu fiquei 14 e 15 anos sem estudar. Voltei a estudar com 16 anos. E esse tempo que eu fiquei parado, rolou muita coisa na minha vida. Eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente, de uma forma que eu não esperava que seria, porque começou a vir muita dificuldade em cima, sim, de mim, e não em cima dos meus pais, porque, querendo ou não, eu ainda estava um pouco debaixo das asas deles. Então isso, de uma certa forma, mesmo com a dificuldade, isso me confortava. E, decorrer do tempo, veio acontecendo essas coisas todas, comecei a trabalhar na rua, comecei a ver a pista. E, como dizem atualmente, Relíquia Barra da Tijuca. Hoje eu sou Relíquia Barra da Tijuca e sempre fui Relíquia Barra da Tijuca. Você trabalhou na pista de quê? Comecei a vender água. Inclusive um salve pra Taizão aí, porque me deve um galo até hoje, tá? Quero meu galo. Ô, Taizão aí da garimpeira aí. Taizão da garimpeira aí, tá? A cobrança vem ao vivo. Vem ao vivo. Festinha de aniversário dos 10 anos da dívida. É isso aí, eu quero meu dinheiro. Então, decorrer disso tudo da venda de água, ela também me motivou muito de uma certa forma. Mas, Igor, você começou a trabalhar há quantos anos? Com 14 e 15 anos. Comecei com 14 em si, 14 bem focado mesmo. E quando eu comecei primeiro com ela. Logo após, eu conheci o Salvino na pista.
E assim... Não, calma. Não dá pra passar assim. Uma informação como essa, passar assim. Apresentador aqui do nosso podcast, tu fala, conheci assim. Não, fala, como é que foi esse momento? Como é que foi? Tá. Como é que isso aconteceu? Isso aconteceu meio que, inclusive, na Garimpeiro. Vocês dois são cria da Garimpeiro. Não, eu sou cria. Primeiro, Ah, pra quem não conhece a gente, calma, a gente tem que falar, a gente tem contextualizar. que contextualizar esse mapa aqui. Que a gente vai falando aqui, pessoal, mas a gente entende aqui a Cidade de Deus aqui com uma intimidade maior. Mas você é cria da Bariri. Da Bariri, isso aí. Essas áreas, a Cidade de Deus é um bairro do Rio de Janeiro. E essas áreas que a gente tá falando são sub-bairros dentro da Cidade de Deus. Né? Então você tem a 13, a Bariri, o 15 o AP... O Karatê e o AP2. O resto, aí é muita divisão. Mas é basicamente... Agregados, aí são agregados. Basicamente é isso. É igual lá onde tem o Baixo Gávea, tem as subdivisões na Zona Sul também. Tem uma outra informação muito bacana da Cidade de Deus, que a Cidade de Deus é o bairro que mais tem praça no Rio de Janeiro. Eu me amarro em falar isso, em todo lugar. Isso aqui tem mais praça que o Leblon. Isso aí. É verdade. Isso aí. Mas bom, voltando pro Igor aqui. Voltando pra mim, vamos lá. Quando você conheceu o Salvino. Como eu conheci o Salvino. A gente se conheceu e antigamente tinha uma certa rivalidade ali entre Bariri, 13, 15, AP, Karatê. Então tinha meio que essas guerras da nossa juventude, né? Claro. Calma, gente, guerra nada de tiro, guerra nada de tiro, não. É guerra... Guerra era de ovo mesmo. De ovo, guerra de... se tu atravessar aqui, eu vou te pegar. Então a gente rolava essas paradas, essas brincadeiras assim. E a gente gostava muito e depois que a gente se conheceu, que a gente trocou uma ideia e começou a andar junto, isso na praça, isso na Bariri, nessa convivência, a gente teve a brilhante ideia de começar a empreender junto, que é vender água junto. E assim a gente foi pra pista. Coisa bonita, empreender. Até a menina de sofrimento. Não, escolhi empreender. Mó perrengue dentro de casa. Perrengue durinho. Chegava em casa com meus 25 reais, mas feliz. Era muito dinheiro, tá, gente? Não parece não, mas era. Hoje só dá pra comprar um azeite. Isso aí, Nem um azeite, eu acho. E graças a Deus, né, com a nossa convivência, com a nossa coletividade que a gente tinha, essa força de vontade e essa inquietude que a gente tinha, aí rolou muita coisa boa. A gente se apegou muito. E daí pra frente foi só alegria, entre aspas, né? Tinha nossos perrengues, claro. Vender água é maior perrengue. Entrar no ônibus, sai do ônibus, vai buscar o gelo, Isso na Barra. E fora as confusão que tinha dos camelô, que é complicado, um caso grave de falar. Não gosto nem de falar porque sabe como é que era. Aí, com isso tudo, logo após, a gente começou a ter outros entendimentos da pista. E a gente levou o que a gente sabia da comunidade pra fora. Mas nem tudo que a gente leva da comunidade pra fora ajuda 100%. Então o que acontece? Logo após, a gente nessa batida longa, duradoura, eu vim perder meu primo. E isso me abalou muito, isso mexeu muito com a minha cabeça. E eu meio que desisti de continuar vendendo água. E comecei a trabalhar num salão de festa que me deu oportunidade. Salve, Mônica. Obrigado. Grande Mônica aí. Grande Mônica. Mônica. Nem sei quem é, mas, pô. Mônica Festa da Ana Pipa. Tá, pô. Ele que é da 13. Mas olha só, como que é pra você, cara, ter vendido água, ter sido ambulante com uma pessoa que depois de alguns anos se tornou o primeiro secretário de juventude da cidade do Rio de Janeiro? Pô, cara... Isso foi fenomenal. Isso aí foi um tiraço que mudou totalmente a vida dele, que eu acho que mudou a vida de muita gente, a expectativa de muita gente. Cara, não é fácil vender água no sinal, não é fácil passar por certa dificuldade, não é fácil passar fome, não é fácil ver sua família desestruturada. E você, basicamente, como vocês conhecem o Salvino assim mais, pela forma dele expressar, pela forma dele falar, vocês não sabem a metade do que ele passou. Então, isso que ele faz hoje, com carinho, com amor, de dar atenção pra vocês, ele teve que passar por muita coisa pra isso mudar. Então, valorizem esse cara, acreditem mais nele, que isso vai refletir em vocês, com certeza, porque ele tá realmente empenhado e ele é um cara excepcional pra isso. Fundamental. Não dá pra trazer esses caras assim, não, que eu fico com vontade de chorar, hein? Tem que mudar o naipe de convidado. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês que eu tava trazendo aqui.
e me fez lembrar, acho que eu falei ontem sobre isso, as pessoas veem o camelô assim na rua, pô, não fazem ideia do peso que é aquele gancho que esses caras carregam. Aquele gancho ali fácil, tem 25, 30 quilos. Só você parar pra pensar com um pacotinho de M&M tem o quê? Quantas gramas? 200 gramas? Quantos tem ali? Um amendoim. Então, tem que ter o maior respeito por essa galera, porque a gente passa 4, 5, 6 horas do dia carregando um peso de subir ônibus, descer ônibus, subir ônibus, descer ônibus. É difícil pra caramba. Uma dúvida que eu tenho em relação aos ambulantes, aos camelôs, sempre uma... As pessoas elas estão ali por uma alternativa, por não ter outra alternativa, ou tem pessoas que estão ali, realmente sou empreendedor de comércio urbano, sou empreendedor da rua. Quer responder? Pô, então, o que acontece? A minha frequência na rua foi foi por conta, né, que minha família é desestruturada. Então você para pra pensar, a maioria deles às vezes não tem uma família estruturada, passa por a mesma dificuldade e decidiu abandonar o estudo muito antes. Então, basicamente, são empreendedores, ganham dinheiro da forma mais honesta possível, ganham. E isso tem que ser levado a sério. Para você ter noção, para não fugir muito do contexto, na minha concepção, eu não acho que o que eles fazem, eu não acho que o que eles fazem assim, não é porque eles realmente querem aquilo. Obviamente que eles querem algo melhor. E isso é falta de oportunidade que eles não tiveram lá atrás, no começo. Entende? Às vezes por falta de saneamento básico na própria casa, falta de muita coisa, faz eles escolher essa vida porque é o mais próximo que eles têm da realidade deles. Sim, entende? Mas por exemplo, quando você vivia seus melhores dias vendendo na rua, aquilo fazia você pensar tipo, caramba, quero estar em outro lugar que não seja aqui, porque aqui está muito pesado, você fazer seu próprio horário, como é que funcionava isso? Cara, então, acho que vai muito na linha do que o Igor trouxe, porque tem uma coisa, né? A maior parte da nossa galera, moradora de favela, de uma maneira geral, de periferia de uma maneira geral, acaba conseguindo ocupar os cargos de subemprego. E aí você vai se matar de trabalhar para receber um salário mínimo, tendo uma carga horária muito puxada, tendo muitas vezes um chefe que não é compreensível, e você tem uma opção ali de uma autonomia que é uma autonomia, mas ao mesmo tempo é ilusória, no sentido de que o cara que vai pra rua, quando ele começa... Não vou falar todos, que não dá pra generalizar. Tem a galera que tá ali mesmo, porque dá pra você fazer um dinheiro bacana. E de maneira honesta. Você salva ali, às vezes, mais do que um salário mínimo. Dá pra tirar um dinheiro muito bom com aquilo. Só que a parada é que aquilo não é... Não dá pra você manter aquilo no tempo. Você não consegue manter essa profissão por 10 anos, por 15 anos. Ou pouquíssimos conseguem, porque é completamente desgastante. Porque você fica completamente refém das situações. Você é refém do motorista estar de bom humor para te deixar entrar por trás, porque senão você vai gastar uma fortuna de passagem. Você é refém de um dia o trânsito tá mais pesado, porque se o trânsito flui demais, você acaba perdendo muito tempo de deslocamento. Você é refém do preço do produto tá mais baixo ou mais alto. E você é refém do seu corpo. Porque não adianta, irmão, eu vou bater sempre nessa tecla. É completamente desgastante você passar horas e horas e horas carregando uma quantidade de peso enorme. Enorme, enorme. Não tem corpo que aguente isso por 15 anos, por 20 anos. E aí você tem uma galera que entra ali no início, numa ilusão de que está fazendo um dinheiro muito bom e que não tem patrão. Acho que é até um pouco da lógica de várias profissões que a gente tem hoje, dos entregadores, dos motoristas de aplicativo. Você faz um dinheiro muito bom, limpo, não tem patrão, faz seu horário, mas depois de 20, 30 anos naquela profissão, você olha para trás e fala, caramba, eu não contribuí com a aposentadoria, eu não tenho um plano de saúde, eu estou cansado, eu não aguento mais essa rotina, e ao mesmo tempo eu não tive uma carteira assinada ao longo desse tempo inteiro, ninguém vai me contratar. Então, acho que tem um pouco das duas coisas, sabe? A galera entra amarradona de que dá para fazer um dinheiro bom, honestamente, e quando você é jovem, meu irmão, você tem aquela energia ali para gastar, mas a galera mais antiga, quando você vai conversar, fala, pô, cara, ó, é maneiro aqui, mas no mínimo, no máximo tem que ser um extra, ou então você tem que fazer isso aqui para acumular um dinheiro para abrir uma barraca, que era o sonho de quase todo camelô, é essa, meu irmão. Sim. Junta o dinheiro e pega um ponto fixo, para você não precisar ficar carregando se deslocando para lá e para cá. Cara, mas o que você acha que isso influencia no que você é hoje?
essa vivência popular, essa vivência de ter trabalhado como ambulante, o que isso influencia na pessoa que você é hoje? Cara, na verdade, não só ambulante, todas as profissões que eu passei até eu entrar na faculdade, todas elas foram esses... Quais foram? Subempregos, né? Então eu fui estofador, garçom, tomei conta de brinquedo de festa. Estofador eu não sabia não, cara. Vendi água no sinal, vendi doce no ônibus, fui ajudante de pedreiro. Cara, acho que sem imaginar, trabalhei na Microlins. Vendendo curso informática. Fui jovem aprendiz no setor de hotelaria, que você imaginar mesmo, muita correria. A gente começou isso com 13, 14 anos, um pelo outro, muitas vezes. Então, o Igor vendeu água no ônibus, no sinal comigo. O Igor topava todas as minhas aventuras. Topava mesmo. Aí a gente fazia tudo. Fomos pro salão de festa da Mônica. Eu comecei no salão de festa. Aí a Mônica perguntou, por que tu conhece alguém legal pra tomar conta do brinquedo? Eu falei, conheço o melhor. Conheço o melhor cuidador de brinquedo. O melhor cuidador de brinquedo. Com 13 anos. Com 13 anos era o melhor cuidador de brinquedo do Rio de Janeiro. Aí a gente começou, a Mônica deu oportunidade e tal. Aí eu fui ficando meio preguiçoso, já não queria jamais, porque eu fiquei, meu irmão, tá foda. Tá difícil, tá complicada a vida. Eu fui, a Mônica foi e me demitiu. Mas por que, meu irmão, também é compreensível. A Mônica tinha uma rotatividade muito grande, porque o salão de festa, no geral, trabalha com jovem, né? Irmão, muito. Só que, cara... Jovem quer viver no final de semana. Jovem quer estar na festa. Então ele pega na sexta os R$50 que ele ganhou ali como garçom. No sábado e domingo ele já aparece, ele já salvou do final de semana. Isso aí ele aparece na festa como convidado. Que era pra ele estar trabalhando. Era exatamente assim. Eu pegava lá meus R$50. Peguei, botei no bolso. Sexta-feira, 7 da noite, já tava indo pra casa. Chegava em casa, falei, vou curtir. Ia, saía, dava meu rolê. Ficava na pista o dia inteiro. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Chegava em casa, dava uma descansada, 3 horas da manhã. Dormia, acordava 10 horas da manhã no outro dia, sabadão, pipa no alto, né, irmão? Pipa no alto. Tinha lá 40 no bolso ainda, ia lá, comprava uma linha, uma pipa e ficava em cima da laje o dia inteiro. Trabalho, nada. Trabalhar o quê? Eu trabalhei. Cara, olha só, tem uma parada aqui que você falou. Que eu tava aqui pensando. Cara, esse lance de você ter parado de estudar aos 14, 15 anos, né? A gente tava conversando antes até sobre escola, ensino médio e tal. Isso é muito presente ainda na vida da juventude, né? Tipo, você tem que parar. Isso é uma coisa que assim, persegue as pessoas do Brasil há muito tempo. Há muito tempo pessoas precisam até parar hoje, de estudar para começar a trabalhar. Assim, até hoje. Quanto mais tiver família desestruturada, mano, mais isso vai existir, irmão. A gente viveu um momento onde as pessoas paravam de estudar para trabalhar. E hoje tem muita gente que para de estudar por desânimo do modelo de ensino que a gente vai tendo em alguns... Também. A desigualdade, né, irmão? Isso aí é a vida que a gente vive, né? Isso aí já é de muito tempo. Depois que você parou, você voltou? Voltei e terminei. Eu não deixei ele ficar sem estudar, não. Não fiquei, voltou onde? Brisolão lá na Praça da Cidade de Deus? Não fui pro Brisolão, não. Ó, estudei só escola boa. Terror do Juliano Moreira. Só fazia coisa boa. Ajudava os professores, Moreira, claro. Eu fiz muita besteira. Mas eu vivi bem. Absorveu coisas no processo ali da escola? Bastante. Aprendi muita coisa. E hoje? Fala sobre o Igor de hoje. Hoje eu queria, antes de entrar hoje, tem uma marca na história do Igor que eu queria muito ouvir dele, assim, porque é uma marca de muitos jovens de favela e periferia. Irmão, eu queria que você contasse pra gente a experiência de ser entregador de iFood, mais do que ser entregador de iFood, ser um jovem preto entregando em condomínio de luxo da Barra da Tijuca, como você era tratado, como você se sentia, do momento que você pegava o pedido no restaurante, ao seu deslocamento, se você se sentia que estava em risco, não estava em risco, até o momento que você entregava o seu pedido. Um pouco. E conta também, aí a gente está trazendo aqui um pouco um recorte sociológico da coisa, mas eu queria que você também contasse um pouco dessas malandragens que tem da rua, de para naquele ponto que vai pegar pedido de não sei onde, faz não sei o que lá, que eu quero ouvir os dois lados da moeda. Aos colegas que estão me ouvindo aí, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus aí, o que tu vai falar aí? Meu Deus, só Jesus. Vamos lá. Então, do princípio básico, ao sair de casa de manhã cedo, a gente sai de casa umas 7, 6h30, para começar o café da manhã, né?
café da manhã, nem todo cliente acorda de bom humor. Já começa por aí. E quando se trata de Barra da Tijuca, tem aquela galera que tem uma condição melhor e distrata a pessoa ao ver de eles pedir com educação, pelo menos. Pô, você tem como subir aí, dar uma moral e tal. Eles não descem, tratam mal, xingam. Alguns até pensam em agredir, mas pelo meu tamanho, graças a Deus, eu passei batido algumas vezes. E começando a minha rotina, eu saía de casa às 6h30, 7 horas, ia pro meu ponto na Barra. Eu gostava muito de ficar no Metropolitano, muito, muito. Porque o Metropolitano ali, atende Abelardo Bueno, era uma galera mais tranquila. Mas quando passava Barra Shopping, Península, esses condomínios ali que são de classe alta, já era um pouco mais complicado. Por diversos motivos. Quando você chegava lá para entregar, tipo, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, que é o horário que o iFood tá bombando, há aquela galera que, tipo assim, não vou descer não. Se você não subir, não sei o quê. E tem uma parada no iFood, sabe? Não sei se você sabe, que eles conseguem reclamar e você não. Quem recebe o pedido... O cliente consegue ligar pro chat. O entregador não consegue. Ele consegue mandar mensagem. O entregador não. O entregador só tem a mensagem direta com o cliente, assim. E o chat que eles colocam pra gente é um chat muito limitado. Você não consegue dar com detalhes o que aconteceu, se não houver parte do cliente. Então, exemplo, pra mim conversar com o suporte, eu tenho que esperar cerca de 40 minutos, mais ou menos, 30 minutos, pro suporte entender que o cliente não recebeu o pedido ainda. Para eles entrarem em contato comigo. Em 40 minutos você perdeu já quantos pedidos? Uns 5, 6. Porque de manhã é muito dinâmico. Quantos anos nessa época? Então, eu tinha 17 anos. Comecei. E assim que eu comecei, Não, calma. Com 17 anos você não tem carteira de motorista. Como é que você começou? Eu comecei por conta própria, por força de vontade. Você pegou... Não, explica. Exemplo. Porque você não pode ter conta com 17 anos. Isso, não tem como ter conta com 17 anos. Eu rodava... Você alugava a conta de alguém? Isso, eu alugava a conta de um amigo e ia rodar nessa conta do amigo. O amigo era parecido comigo, inclusive. Então tinha essa sacada. Então eu conseguia fazer as entregas dos meus pedidos tranquilamente. E você já sofreu racismo? Sim, algumas vezes. Posso falar o condomínio? O condomínio Posso falar o condomínio, o nome do apartamento da pessoa? A pessoa, posso falar? Então, acontecia muito isso no Península. Isso acontecia demais no Península. O Península, na minha opinião, o Península é um dos piores condomínios. Vamos ver aí, hein, Península? Vamos ver legal aí, hein, do Península. Tá maneiro isso aí, não. Tá maneiro o pessoal aí da gerência aí, vamos conversar. Vamos conversar. O pessoal achava que você era obrigado a subir. Antirracismo aí, hein? E aí, Península? Papo sobre antirracismo aí, hein? Muitas das vezes, sim. Tinha coisas que era exagerada, até mesmo para você conseguir ter liberação no portão principal, que você entra naquela rua. A rua é pública, né, ali. O Península tem a cancela ali para controle de pessoas que vão entrar. Mas ali em si é público. Até para chegar naquela parte ali, era bem complicado. Os próprios segurança agiam de uma forma truculenta com a gente, como se a gente fosse bandido, como se a gente estivesse ali para tirar alguma coisa de alguém. E não é bem assim, entende? As pessoas encaram a gente de uma certa forma muito ruim. Igor, deixa eu te perguntar. Na sua experiência como entregador de aplicativo, você passava quantas horas trabalhando? Cerca de 12, 14 horas. 12 horas trabalhando. Você tinha alguma tomada, algum banheiro, algum suporte? Na época não tinha isso não, irmão. Na época não tinha nada disso. Quantos motoboys ficavam onde você estava? Conta um pouco assim do ponto. Vocês ficavam a Deus dará, se choveu, choveu. Choveu, choveu. Cada um com a sua capa, com a sua bag, com a sua bota. Esperando a chuva. Esperando a chuva, esperando o sol, esperando o granizo, esperando a ventania. Mas essa bag e essa capa eram dadas pelo aplicativo? Não, a gente tinha que comprar. Que isso? Vocês compravam tudo e ficavam na natureza esperando alguma coisa. Isso aí. E se demorasse para pegar o pedido no restaurante? Tinha um tempo de deslocamento, cancelava o pedido pra gente, ia pra outra pessoa. Caramba. E aí no meio do caminho vocês perdiam o pedido? Exatamente. Mesmo já tendo gastado combustível. Se você tiver gastado combustível, exemplo, o pedido
Digamos assim, no shopping tal na Avenida das Américas. Eu tô no final das Américas. Exemplo, no Jardim Oceânico. Até chegar ao ponto do shopping, no meio do caminho, se o pedido já tiver dado como o tempo encerrado, acabou ali. Você perdeu aquele tempo que você se deslocou. No final do dia compensava ser entregador? Dá pra fazer um dinheiro bom? Dá pra fazer um dinheiro bom, dá pra sobreviver. Mas tem que entender que é um risco de vida. Você passa por pessoas bêbadas, doidona no carro. Quantas vezes você se acidentou? Diversas vezes. Eu tenho marcas no corpo que vão levar pro resto da vida. Vou levar pro resto da vida. Alguma vez a empresa Isso que eu ia falar. te mandou uma mensagem perguntando se você estava bem, se você se acidentou? Nunca. Você falava com a empresa que quando você se acidentou, que você estava com um pedido? Tava. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei com o pedido só e fui pra casa através da ambulância. Não, mas Só aí você isso. depois você noticiava pra empresa, pro aplicativo que você sofreu acidente. Não. Tu nem falava? Não, tu fala, não vai entrar aqui, vai sair ali. É mesmo? Não tem você uma... fala aqui, sai no mesmo lugar, irmão. Não tem o que fazer. E você foi descontado daquele pedido que não foi entregue, porque você se acidentou. Na verdade... Você comeu no hospital no final. Na verdade, o pedido só sumiu da tela. Ele só some da tela. Que isso. Ele não desconta e nem te ressarce o valor. Simplesmente some da tela. Entendeu? O cliente dá como não chegou, a sua conta fica bloqueada durante um tempo. Você só sofre um acidente e fica com a conta bloqueada? Exatamente. Por conta que você não conseguiu finalizar o pedido. Caraca. É complicado. E vou falar um pouco também da história de tempo que eu fiquei no aplicativo. O que acontece? Logo após que eu vim tirar minha CNH, tudo certinho, fiz tudo no meu nome. Mesmo assim, continuei sofrendo acidente e mesmo assim passando por essas coisas. Você tinha uma conta no seu nome, com seus dados, tudo bonitinho. Sim, e mesmo assim... Tudo igual. Tudo igual, nada mudou. O que você imaginava que seria com a idade que hoje você tem? Pode ser muito sincero. O que eu queria ser O ou que o que você eu imaginava imaginava? que seria baseado na sua realidade daquele momento. A minha realidade me mostrava um caminho meio que obscuro. Mas o que eu queria ser, e sempre quis ser, foi bombeiro. Você queria ser bombeiro, é mesmo? Que Eu queria maneiro, ser não bombeiro. sabia, não. Eu queria ser bombeiro. Ô, Igor, Eu sempre guardei isso dentro de mim. Eu sempre, Aí, sempre amigo tive da um vida inteira, sonho. eu não sabia. Sabendo aqui, Se você reparar, cheque, se dá você- um cheque nessa se você- música. Se você reparar, minha cor preferida é vermelha, pô. Eu amo vermelho por Comunista! conta do bombeiro, pô. Eu vi os caminhões do bombeiro, eu ficava, meu É mesmo, Deus. sério? Tinha muito Sério, vontade. cara, eu era amarradão. Ah, então tu E fez botinho. Fiz. E o meu vizinho, o Muniz, um salve Muniz, salve Lucas também. Cara, o Muniz era bombeiro. Eu ficava vendo ele chegando fardaço, eu falava, Maria, eu quero ser bombeiro. Quero ser bombeiro, O mãe. exemplo arrasta. O exemplo Não arrasta, vai não entrar, adianta. né? Mas foi-se o tempo que podia entrar, né? O exemplo Foi-se o arrasta. tempo. Foi-se o tempo. Mas você não vai entrar, é óbvio. Né? Agora Pode- não dá mais. Pode, Galera, dá um meu salve irmão, aí. pode olhar favela, periferia, o exemplo arrasta. Se tiver um exemplo para aquele jovem ali de sucesso, de ser bem sucedido, a água do rio corre pro mar, meu irmão. É isso, tinha um bombeiro na praça, que era o exemplo de sucesso. Quem tinha dinheiro na praça? Sim. Quem era bem sucedido? Quem era o herói? Era o bombeiro. Quem tava Bombeiro. avançando na vida. É Era o isso? bombeiro. Quem tinha carro na praça naquela época? Era só o bombeiro. Só o era bombeiro. Só o Muniz. bombeiro, meu irmão. É isso. Caramba, velho, maior satisfação, Muniz. Aí, Igor, eu quero agora, assim, você, até mais do que eu, porque eu teve uma época da minha vida que eu fiquei trancado dentro de Ficou trancado casa. dentro de casa. Você foi o jovem da favela raiz. O que acontece ali da nossa geração? Que todo favelado, você pode ir no Complexo do Alemão, na Rocinha, todo favelado fazia. Diversas coisas. Então, todo favelado quer soltar pipa, todo favelado quer ser jogador de futebol, todo favelado quer curtir um baile funk, quer ficar na sua comunidade, quer ter aquela paz, aquela tranquilidade. Todo favelado quer ser aquilo ali, quer viver aquilo ali, quer realmente sentir aquilo ali como se fosse a melhor coisa da vida dele. Porque todo favelado ama a sua favela. Aí você me leva a segunda pergunta, que pra mim é importante, assim, de entendimento da dinâmica do Rio de Janeiro. Você é um jovem
que nunca teve nenhum envolvimento com tráfico de drogas ou com qualquer outra coisa de facção, essas coisas. Mas eu lembro que você se recusava a visitar outras favelas do Rio com medo do que pudesse acontecer. Fala um pouco disso para mim. Então, o que acontece muito é porque as comunidades em si, de uma certa forma, as pessoas que vivem nela, que estão ali para vender o que elas têm que vender, para fazer o que elas têm que fazer ali, de uma certa forma, tem uma rivalidade muito grande com outras pessoas que fazem a mesma coisa. É um mercado, né, irmão? Aquilo ali é complicado de se falar. E o que acontece? Eu tinha medo, me sentia com bastante medo por conta de não poder visitar uma comunidade, de curtir um baile funk em outra comunidade, que seja de facção rival, ou que seja controlada por ambas pessoas. E isso se torna algo perigoso, querendo ou não. Nós vivemos dentro de uma comunidade que é dominada por uma facção e outra facção é rival. A outra facção rival não vai aceitar que você fique lá, compareça lá. Não vai aceitar. De uma certa forma, vão te matar. Então, não é bom você querer atravessar essa linha, mesmo sem envolvimento. Hoje em dia está um pouco mais maleável, mas mesmo assim tem que tomar muito cuidado. Tem muitos casos aí, ó, cara, no Twitter. Isso é muito curioso, porque é muito a experiência do menino, do homem da favela, né? Porque a experiência das mulheres acaba indo para um outro lugar, né? A mulher acaba tendo uma possibilidade de circular mais entre as favelas e circula muito mais, né? E acaba que o homem, às vezes, ali, dependendo do porte físico, dependendo da forma que às vezes se arruma, tem um pouco de medo de ir uma outra favela, de uma outra facção, porque, enfim, pode ser, às vezes pode ser nada, mas é só um medo mesmo. Então, isso limita muito a transição de uma parte muito significativa da juventude pela cidade. Isso é uma parada que precisa ser muito conversada. É importante a gente falar sobre isso aqui, porque isso não pode não ser falado. Isso tem que ser falado, precisa ser discutido, porque a maior parte das pessoas na favela são uma coisa, e uma parte muito menor, muito significativa, são representantes de uma facção. Então, assim, essa parte significativa não pode bloquear a circulação de pessoas que não tem ligação nenhuma com aquilo pelo Rio de Janeiro inteiro, tá ligado? Mas eu acho que tem uma questão aí, até por isso que eu queria ouvir um pouco da experiência do Igor, que é muito louco, né? Que são os muros invisíveis da cidade. Ninguém nunca ameaçou o Igor, ninguém nunca botou uma arma na cabeça dele, mas ele nunca se sentiu à vontade de visitar outros lugares. E, como o Igor, existem milhões de jovens na cidade do Rio de Janeiro que não se sentem à vontade, não sentem segurança, não sentem de maneira nenhuma o desejo de romper esses muros invisíveis, porque não sabe o que tem do outro lado. O outro lado pode estar a morte, literalmente falando. Então, eu acho que a gente tem alguns desafios nesse Rio, nessa dinâmica de Rio de Janeiro, que é muito louco, né? Porque ao mesmo tempo que você tem ali esse muro invisível para outra comunidade, ele também se torna um muro invisível para vários outros acessos, porque você vai pegar um trem ou um ônibus que passa por determinada região e você vai ficar com medo, porque, sei lá, de outra facção, outra coisa. Você vai ficar com medo de visitar um museu, um não sei o que lá, porque aquilo vai te colocando numa caixa psicológica que você se tranca. E você tem, até hoje, jovens que nunca saíram da sua comunidade. Então, isso que tu tá falando do muro invisível em relação a uma outra favela, uma outra facção, é muito forte e muito presente. Mas a gente também tem que levar em consideração o muro invisível, quero até que você fale sobre isso, nesse teu tempo aí com a juventude, que é o muro invisível do jovem, às vezes, com a cidade, a preocupação de não se sentir pertencente a algumas partes, assim, e o quanto que trabalhos feitos por várias organizações, pela Juve, por um monte de gente mesmo, vai fazendo com que isso vá caindo, assim, mas o jovem da favela, ele é muito ensinado a não se sentir tão confortável em alguns lugares, e isso faz com que ele não vá. E aí, nesse caso da questão da violência, às vezes tem ali a questão da morte, mas às vezes tem coisas que é um novo, é um medo do novo, assim, e aí não, às vezes passou um período da vida daquele jovem que não teve ninguém ali para motivá-lo, né, até ele entrar em algum projeto da Juve. Mas é sério, assim, eu falo zoando assim, mas é real, assim. O processo ali que a Juve teve na vida de vários jovens da cidade do Rio de Janeiro foi favorável nesse sentido, assim, tipo, o Rio é mais do que seu lugar, é mais do que é mais do que o seu quintal, é mais do que essa área aqui. Você é daqui, mas você pertence à cidade, você pode circular por ela inteiro, assim. Fala um pouco sobre isso, assim.
Cara, tem... É até difícil de falar porque tem muitas camadas nessa questão, né? É uma cidade muito cara, extremamente cara. Isso, de alguma maneira, já inibe a circulação dos jovens. Se você parar para pensar, hoje a passagem de metrô é R$ 7,50. Aumentou agora recentemente. Quem tem 14, 15 reais para ir para voltar de algum lugar todo dia, ou mesmo temporário. É menos um lanche, né? Tu vai sem lanchar. E principalmente jovem, né, Sim. cara? Então, é uma cidade muito cara, mesmo assim, isso inibe qualquer rolezinho da juventude que tenha, de alguma maneira, algum custo. Tem uma outra questão que eu acho que é talvez uma das principais, é que a gente só sonha com aquilo que a gente conhece. E aí, inclusive, mesmo assim, você pode lembrar de todos os sonhos que você teve na sua vida, você vai pensar, mas eu nunca conheci um dragão. Um dragão é uma mistura de um lagarto com asa. Então, você só sonha com aquilo que você conhece. O problema é que nossos jovens nunca foram ensinados a sonhar. Muitos deles não conhecem a realidade, muitos deles nunca viram, não sabem como é. Você tem um Cristo Redentor, que é o principal cartão postal do Brasil, em que, segundo o IBGE... Do mundo, a sétima maravilha do mundo. E que mais da metade dos cariocas, segundo o IBGE, nunca conheceram. Você tem vários pontos dessa cidade que esses jovens não têm acesso. E não têm acesso porque você tem o corte de classe, em que é muito caro, ele não consegue acessar. Você tem um corte de raça, porque muitos desses jovens se sentem completamente constrangidos de estarem nesses lugares. Essa semana passada ou retrasada mesmo, eu estava conversando com um jovem da igreja, e ele estava contando da experiência dele ele foi parado numa blitz, chegando de ônibus para ir para a praia de Copacabana, só que ele estava indo para a praia de Ipanema. Aí ele decidiu ir andando de Copacabana até Ipanema. E ele estava chorando, contando que ele ia tentar comprar alguma coisa nos quiosques da praia, e pela roupa dele, pelo jeito de falar, as pessoas estavam se sentindo completamente ameaçadas por aquela figura que estava ali. E numa cidade que é majoritariamente negra. Então, você tem muitos cortes ali que vão inibindo o jovem direta e indiretamente. Só você parar para pensar, qualquer coletividade de jovens de periferia do Rio de Janeiro é considerada uma ameaça. O rolezinho no shopping é uma ameaça, o rolezinho de moto é uma ameaça, qualquer aglomeração de jovem de periferia é uma ameaça. A guerra olha só, a guerra de sacolé se tornou uma ameaça. Sim. A guerra de sacolé se tornou uma ameaça. Jovem, preto, pobre, periférico nessa cidade tem que ficar dentro da sua favela, senão é porrada, é cadeia, é o que tiver que ser. Não pode sair de lá. E o jovem vai absorvendo isso, meu irmão, direto ou indiretamente. Ele olha para a TV, vê isso, ele olha para o cinema, vê isso, ele olha para tudo e vê isso. Hoje eu acho que está até um pouquinho melhor, porque você tem ali uns jovens que decidiram se rebelar contra o sistema, no rap, como influenciadores digitais, que vão rompendo essa bolha e vão mostrando para os jovens que eles podem acessar, eles podem luxar, né? Tal da vida rasa. Vida rasa. 442. Que ao mesmo tempo que tem um lado positivo que mostra para o jovem que ele pode ser muito mais do que aquilo que ele imaginou naquele pequeno microcosmo dele, tem um lado muito negativo que gera também nele uma perspectiva de vida. É 8 ou 80, né? Ou você é o cara mais bem sucedido do universo, ou você é um merda. E aí, no meio do caminho, tem a depressão, a ansiedade, a infelicidade, o suicídio, que a gente a gente se estruturou numa sociedade extremamente consumista, né? Em que o direito de ser cidadão ou não é a partir do que você tem e não do que você é. E aí fica muito ruim, porque só vão me respeitar quando eu for o Pose, que chega na loja da Lacoste e gasta 100 mil reais. Só vão me respeitar quando eu for Orochi, que estiver andando de lancha pela Barra da Tijuca. Não tem o meio do caminho nisso, não tem, sabe? E você tem um monte de jovem que fica no meio do caminho são vários jovens, não são esses jovens, né? A maioria. A maioria não são essas absoluta. pessoas, né? Cara, tu falou uma coisa ali que eu acho que é uma parada muito interessante, assim, que é pra gente que é vindo de favela e circula a cidade, e circula o país, o mundo, a gente vai vivenciando coisas com várias pessoas e tal. Mas vocês percebem que existe um jeito específico, é um sotaque de favela? Não é a gíria, não. A gíria é a gíria, tá, beleza. Mas é um jeito na fala. Vocês conseguem perceber isso, assim? Que por muito tempo isso foi muito condenado. E hoje eu já percebo que
dentro dessa coisa da criação do cria, da cria, blá, 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 tá indo para um outro lugar, assim. Mas por muito tempo, falar de uns certos jeitos assim, bater na coxa, não sei o quê, esses comportamentos são dos jovens da favela, né? De alguns jovens da favela, foi condenado. E eu, tipo assim, é muito nítido isso, assim. É o nosso, literalmente é o nosso sotaque. Nosso e jeito. muitas vezes é negado, assim, a possibilidade de a gente ter esse sotaque em alguns lugares. E aí quando eu me percebo em alguns lugares assim, onde eu não trago nada disso, eu falo, caralho, estou totalmente gentrificado. Me mudaram completamente. Não. Aí já traz um negócio, já traz uma coisa na voz. Entendeu? Aí tu já traz um negócio, já traz um corpo. Porque eu acho que é isso, assim, vocês, por exemplo. Eu vi vocês em Nova York, né? Sei lá. Pô, eu não tava vendo, sei lá, dois moradores da freguesia. Eu não tava vendo 2 moradores da Taquara. Tava vendo 2 moradores de favela em Nova York. Os caras queriam soltar pipa em Nova York, cara. Aí, eu falei que a gente ia ser preso. Eu ia, deu sorte que... Tu ia ficar lá. Pra sempre. Pra sempre. Ia conseguir a estadia que você ia querer mesmo. Pra sempre nos Estados Unidos. Mas Jesus, é isso, assim, é isso. Cara, uma coisa que eu queria te perguntar, que fiquei muito com isso no dia lá da formatura da Juve. Pode falar isso aqui? Pode, né? Pode. Cara, como que foi pra tu, cara? Literalmente, assim, como é que foi pra você estar ali? É uma coisa até que me emociona um pouco. Como é que foi pra você estar ali, participando daquele processo de formação de todas aquelas pessoas, tendo um nível de importância na vida daquelas pessoas, de trajeto mesmo. A vida daquelas pessoas vai pra um lugar a partir do trabalho que você e sua equipe proporcionaram. Como é que tu tá ali e na frente passar os ônibus que antigamente você trabalhava de ambulante, na idade do jovem que tá ali? Isso é muito louco, né? Isso é muito louco. Cara, eu falo muito isso para as pessoas, assim, eu de verdade não fui para a política porque eu queria ficar rico, eu não fui para a política porque eu queria ficar famoso. Eu, na verdade, escolhi ir para a política, tanto é que eu escolhi fazer faculdade de gestão pública, porque eu de verdade acredito que a vida pode ser melhor. Eu conto a minha história de vida com o maior orgulho de falar que a gente começou, eu e Igor, né? Começamos a trabalhar com 13 anos, vendemos água no sinal junto, vendemos doce junto, fomos garçom junto, mas ao mesmo tempo com o entendimento claro de que nenhum jovem precisava passar por isso. 13 anos é época de ser criança, é época de estudar, de estar dentro da escola. Então, eu fui para a política porque eu queria mudar isso. Tanto é que eu fui atrás do Eduardo Paes, sabe? Eu fui atrás dele, eu mandei mensagem, eu perturbei. Eu lembro, pô. E foi uma coisa muito louca. E o Eduardo é um cara muito fora da curva, porque ele enxergou naquele jovem de periferia. Eu até falei para ele, já fugi muito da tua guarda municipal. E como? E ele até brinca com isso, mas ele enxergou naquele jovem de favela um recorte da cidade do Rio de Janeiro e deu oportunidade. O Eduardo Paes foi o prefeito que deu oportunidade para um jovem de favela construir uma secretaria do zero. Acho que isso nunca aconteceu na história do Rio de Janeiro. Então tem que se dar também a importância desse cara que é, para mim, de verdade, um dos maiores políticos, o maior prefeito de todos os tempos, certamente, mas um dos maiores políticos da história do Brasil, que ele apostou num jovem de favela, que é isso que a gente está falando aqui, ninguém aposta, ninguém espera nada, ninguém quer nada. E a gente conseguiu, nesses 3 anos e meio, mudar a vida de mais de 150 mil jovens. E aí quando a gente faz uma formatura como essa, para 5 mil pessoas no Espaço Hall, é uma parada que me toca e me emociona muito, porque não é uma coisa distante. Eu não sei como é para os outros políticos, para essa galera que vem de família rica, que está, sei lá, na política há 400 anos, mas cada um daqueles jovens ali é um Salvino, é um Igor, é a gente, meu irmão. Em vários momentos minha família fez o curso que a gente oferece num desses equipamentos. Então, não é uma coisa distante. Você olha e você fala, caramba, literalmente 4 anos atrás era eu tentando um curso, puxando uma vaga, tentando fazer. Literalmente, em 2017 foi a última vez que eu entrei num ônibus. Estava precisando de dinheiro, estava na faculdade, então não tem muito tempo. E para mim é motivo de orgulho, cara. Motivo de orgulho porque foi para isso que eu entrei na política, para tornar a vida das pessoas um pouco melhor, para fazer com que as pessoas realmente tenham o direito de sonhar, que esses jovens têm o direito de sonhar. Você para conversar com um jovem hoje, claro que não dá para generalizar completamente, mas a maior parte dos jovens que a gente senta para conversar, das favelas, das periferias, das áreas mais pobres da cidade,
A coisa é tão cruel, o buraco é tão sinistro, que você pergunta o que eles querem fazer da vida, eles não sabem. Onde é que você vai estar daqui a 10 anos? Qual faculdade você quer fazer? Eu não sei, quero ser rico, quero ser influenciador digital, quero ser rico. Tá, mas como é que você vai ficar rico? Não sei, quero ser rico. Então, a gente tem um problema muito grande no Brasil. A gente tratou aqui na Secretaria de Juventude dos problemas do Rio, mas só é um problema que se reflete no Brasil inteiro. A gente vive num mundo que está cada vez mais tecnológico, cada vez mais competitivo, em que os postos de trabalho estão desaparecendo cada vez mais rápido. A inteligência artificial é uma realidade que veio para ficar. E, ao mesmo tempo, com um jovem, a maior geração de jovens da história desse país está vivendo, nesse momento, com o maior apagão da história desse país. Eu não sei o que vai ser do futuro dessa galera. E é de verdade, assim, eu fui secretário durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, Ricardo, eu trabalhei, literalmente, de segunda a segunda, pelo menos 10, 12 horas do meu dia. Sem ver minha família, sem curtir minha família, sem ver meus amigos. Que a gente está lutando contra isso. Literalmente, um apagão produtivo do país. Não se trata só do jovem, é um apagão produtivo do país, cara. É uma geração envelhecendo sem perspectiva. O que a gente vai fazer com essa galera? Vai matar todo mundo? Vai fazer operação até exterminar todo mundo? Tem que dar uma resposta. Vão ser os famintos, vão ser os sem perspectiva, os sem trabalho, num mundo que até pior do que o de antigamente. Porque antigamente, sei lá, o governo criava um PAC da vida, um mega PAC, e conseguia empregar sei lá quantas pessoas. Mas e agora, com a inteligência artificial? Caixa de mercado vai desaparecer. Almoxerifado tende a desaparecer. Frentista de posto tende a desaparecer. O que vai ser dessa galera? Então, é quase que desesperador, meu irmão, falar sobre isso aqui. E quando a gente vai fazer uma formatura, como que nós fizemos no Espaço Hall, é de encher de esperança, é de chorar igual criança, é de falar, caraca, meu irmão, a gente está conseguindo, é um suspiro, é um lampejo. Sim. Aqui tem uma faísca de esperança. E você vê que a galera é muito talentosa, eles querem uma chance dos nossos projetos. Saíram artistas, cantores, rappers, jogador de futebol. Tem um moleque semana que vem, que é aluno nosso, indo para a Croácia. Tem um jovem que vai fazer a apresentação artística dele, que ele tem uma galeria, criou um ateliê de arte, no G20. Tem um jovem que criou um projeto de futebol, uma jovem que criou um projeto de futebol feminino que está sendo financiada por uma ONG internacional. Então a galera é formada no Civiration e vai agarrando as oportunidades, mas você tem que dar o mínimo, no caso, para além da oportunidade, eu acompanhando assim, eu percebi que vocês foram instrumentalizando as pessoas. Vocês foram dando os instrumentos e vocês foram ali preparando as pessoas, porque às vezes a oportunidade é dada e tipo, toma. E aí você não está preparado para aquela oportunidade. E aí é colocado na conta de que, tá vendo? O jovem nunca abraça as oportunidades que vêm. Às vezes você não tem preparo para abraçar a oportunidade que chegou. Então ela passa batido. E o que eu percebi é que vocês prepararam as pessoas. Vocês tiveram essa preocupação de não só apresentar as oportunidades, mas também preparar as pessoas para chegar nesse processo e aproveitar 100% aquela oportunidade que estava sendo dada para ela. E aí, ouvindo você falar, tem uma frase, cara, que é de uma música da Negra Lee, do Chorão, que é o jovem vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério, o jovem do Brasil não é levado a sério. E aí quando eu vejo o trabalho que vocês desenvolveram dentro da secretaria e tudo, né, tudo que reverberou para além da secretaria, é o oposto a isso, né? Vocês fizeram ali, tipo, já que é falado que o jovem não é para se levar a sério, a gente vai fazer o jovem ser levado a sério. A gente vai fazer coisas que vão ter impactos na cidade e vão ser observados pelo país e pelo mundo, para ser replicado em outros lugares. Cara, Ricardo, na verdade é um pouco de tudo que a gente conversou aqui, porque o jovem não é levado a sério em um país que não leva o jovem a sério. Você vê o problema que a gente está tendo hoje, um apagão do novo ensino médio. O novo ensino médio é um crime, eu já falei isso 1 milhão de vezes, vou repetir sempre que eu puder. É um crime contra a juventude carioca, contra a juventude do nosso país, porque está tirando o direito de jovens de estudarem matérias super importantes, como história, física, química, biologia, para aprender coisas que até poderiam ser importantes se fossem no contraturno, se fossem somadas ao que ele já aprende, né? E é muito louco isso, porque eu fui coordenador de pré-vestibular comunitário. E uma coisa que eu falo acho que eu nunca nem falei sobre isso em público, mas que eu tinha que falar para os meus professores voluntários,
para não perder os meus professores voluntários no meio do processo, eles estarem tão frustrados que eles desistiriam, para eles não desistirem no meio do processo, era, cara, vocês estão lidando com um jovem que não tem nenhuma bagagem educacional. Vocês têm que ter toda a paciência do mundo, porque dessa turma de 20 jovens que tem aqui, 30 jovens que tem aqui iniciando esse ano letivo, 10 vão chegar no final do ano. E desses 10, se um passar para a faculdade, é uma vitória muito grande, porque essa galera que entra nesse pré-vestibular comunitário, muitas vezes está entrando aqui com o sonho de fazer uma faculdade e aqui vai descobrir, meu irmão, que não sabe ler e escrever direito, que não sabe matemática básica direito, que não foi preparado de verdade para esse momento da vida. Então, quando eu entro na Secretaria de Juventude, eu já tinha um pouco dessa experiência, né? Esse entendimento de que o jovem, muitas vezes, ele abandona esse processo, porque o problema dele é muito anterior, né? Sim. Você está aqui, o Igor está aqui representando, acho que o estereótipo desse jovem. Um moleque que desse jovem. Teve muita dificuldade financeira na família. Aliás, ele é até um pouco afastado desse estereótipo, porque o Igor, apesar da dificuldade financeira, como ele trouxe aqui, teve uma família muito bem estruturada. Teve um pai e uma mãe, que a maioria dos jovens não tem. Sim. Mas que teve que abandonar o colégio para trabalhar, que não teve uma boa educação, que descobriu que ganhar dinheiro na rua é rápido, é fácil, e que para um jovem que ainda não tem discernimento, ganhar R$50 agora faz muito mais sentido do que esperar para ganhar um salário mínimo ou mais lá na frente. Causa e efeito, né? Betinho já dizia, quem tem fome tem pressa. E, cara, você tem que começar a trabalhar com esse jovem do início. Tanto é que todos os nossos projetos na Secretaria de Juventude têm uma psicóloga. Tem que ter. Isso é extremamente importante. Tem que ter. Tem que ter um acompanhamento, assim, porque a juventude é período do ser humano onde mais mudanças vão acontecendo, assim. Você está transitando de deixar a adolescência para ir para a fase adulta, então é um mundo de transições, assim. E é um mundo de transições que você precisa considerar, não dá para você achar que é de passagem. É uma transição que vai marcar sua vida para sempre, então você precisa ter ali um acompanhamento. Então, ter a presença de psicólogas, e eu digo para todos os projetos do Brasil, tenham psicólogas, pelo amor de Deus, isso faz bem para as pessoas. Mas, Igor, cara, tô muito feliz aqui com a troca contigo, o que você trouxe enquanto experiência aí. Tu trouxe várias experiências maneiras e fez até ouvir coisas que eu não sabia sobre o próprio Salvino aqui, tá ligado? E ele também ouvindo sobre você querer ser bombeiro, então já mais uma informação aí, né? Que caso você não consiga ser um bombeiro, eu não que vou você conseguir. Inspire outras pessoas a ser. Mas aquela galera que quer muito, foca muito, estuda muito, coloca Deus na frente que vai dar tudo certo. É isso. E é isso, estamos aqui chegando ao final do nosso primeiro episódio do Checkcast. Muito feliz com essa troca aqui, mais do que genuína, com esse nosso parceiro, Igor. Grande Praça do Garimpeiro aí, Bariri, Rua do Rainha, tudo junto, na mesma mesa. Representando. E você quer dar uma palavra final, Igor? Então, quero agradecer a todos vocês, Salvino, Ricardo, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui um pouco da minha história, da minha trajetória, de como eu cheguei aqui, de como eu sou bem sucedido hoje, graças a Deus, Deus abençoou bastante essa trajetória. E gratidão à minha família, à minha mãe e meu pai, que sempre estiveram por mim e estão por mim até hoje. E só vitória. Deus abençoe. Já que ele falou da família, né? É uma coisa importante pra gente. A gente que é cria de favela, a gente é muito apegado à família, porque é o que a gente tem. Às vezes é a família sanguínea, a família de amigos. Quero mandar também um beijo pra minha mãe aí. Dizer que eu tô muito feliz de te ter ao meu lado até hoje. Vamos seguir muito tempo junto aí. Manda também mensagem pra sua mãe e pro seu pai. É verdade, tá chegando o Dia das Mães. Dona Fabiane. Uma alegria. Eu tô aqui hoje é por causa da minha mãe, meu irmão. Minha mãe é muito guerreira. Acordava 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para me levar pro colégio. Então um abraço pra dona Fabiane, pro meu pai, pra toda a minha família. Que legal. Vamos dar o primeiro check então, Igor? Vamos dar o primeiro check? Primeiro check aqui. Check cash. É isso. Tamo junto. Obrigado, família.